Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. E no episódio de hoje, a psicóloga Willa Garcia e Melice Campos, que faz parte da equipe do podcast, vão falar sobre as implicações nas disputas de guarda envolvendo crianças com autismo. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @falando de famílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá, eu me chamo Samantha Beleza, eu faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias e hoje iremos abordar a temática Implicações das disputas de guarda de crianças com TEA, com nossas convidadas de hoje, Melice Campos e Willa Inácia. Podem se apresentar, por favor. Olá, agradeço o convite aqui do Sejusc para participar desse podcast. Meu nome é Willa, eu sou psicóloga formada aqui pela Universidade Federal do Amazonas, onde eu também fiz um mestrado na área de processos psicossociais e saúde. Trabalho aqui no Tribunal de Justiça, no Núcleo de Assessoramento às Varas de Família, em processo de guarda, e também atuo na clínica há 15 anos com a linha psicanalítica, que é onde eu fundamento as minhas pesquisas, o meu trabalho. Então, prazer estar aqui com vocês. Oi, eu sou a Melice e faço parte da equipe psicossocial aqui do Sejusc Famílias. Eu agradeço a participação das duas e para começar a nossa conversa, eu vou para a primeira pergunta. Percebo que meu filho possui comportamentos atípicos. O que devo fazer? Então, essa palavra atípico, me faz pensar no seu contrário, que é típico, que é uma discussão assim muito complexa e muito cara à psicologia, à psicanálise, que é essa linha tênue que a gente tem entre o normal e o patológico, A gente tem várias discussões sobre isso, e tem um texto que eu me lembro bem, que é do George Canguilhem, que discute um pouco sobre essa questão do normal e do patológico, e dos próprios estudos, assim, do desenvolvimento da psicologia, da psicanálise, que você vai perceber, que tem vários elementos do que é considerado patológico, na verdade, que estão presentes no regular, no normal, no comum, Então, antes da gente pensar nessa questão do atípico, do diagnóstico, a gente precisa pensar no sujeito, Quem é essa pessoa? Qual é o nome dela? De qual família ela é? Como que ela foi nomeada antes dela nascer? Tudo isso vai formar uma estruturação que a gente vai poder pensar naquele sujeito. Eu não gosto muito de pensar em uma criança, em um adolescente, somente através de um diagnóstico, Então, percebi que meu filho, tem alguns comportamentos, tem algumas ansiedades, algum sofrimento que está demonstrando que algo não vai bem. Eu preciso, então, procurar profissionais, eu preciso ler sobre isso, eu preciso me inteirar sobre o que estão dizendo sobre isso, para que eu possa ter um tratamento adequado àquilo, E aí isso também me faz pensar, não tem como não falar, desse boom de diagnósticos que a gente tem, do transtorno do espectro autista, que me parece que também começou a ficar mais evidente depois da descrição do novo DSM-5, que colocou várias patologias, várias estruturações psíquicas dentro de um TEA, de um espectro, Então, isso fez com que a gente com que a gente tivesse mais dificuldade de pensar em crianças psicóticas, crianças com outros transtornos, com outro tipo de comportamento, e ficou muito característico de que várias inadequações, enfim, seria a partir do TEA. Então, primeiro, importante pensar na questão do diagnóstico,
Aonde a gente vai levar essa criança, quem vai atender essa criança, estão atendendo de maneira adequada ou apenas para atingir um certo número de checklist, de critério para uma medicação, né? A gente sabe que as crianças com diagnóstico, elas têm benefícios sociais, né? Então, isso é um apelo muito forte, né? Às vezes até tem que tomar cuidado nessa descrição disso para que não apenas atenda a um critério social, porque tem um critério psicológico também, psíquico, né? E a gente sabe que uma nomeação assim vai para a vida toda, né? Vai a criança na escola, lá vem a criança TEA, a criança na família, cuidado, na festa de aniversário, cuidado que é um TEA. Chegou no shopping, vamos prestar atenção porque essa criança tem TEA. Então ela é nomeada assim em todos os lugares, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Antes até mesmo de obter, né, o diagnóstico, para que os pais possam ser orientados de uma maneira adequada, para que isso não cause mais ansiedade neles, né? Eu queria falar um pouco também, né, que a gente tem alguns instrumentos que são importantes para fazer a detecção de riscos de autismo, né? E um deles é o IRD, o Indicador de Risco para Desenvolvimento Infantil. São 31 indicadores, né, clínicos, que vão fazer, que podem servir como referência para fazer um acompanhamento de problemas e entraves no desenvolvimento psíquico da criança de 0 a 18 meses. Então, esse instrumento foi desenvolvido por um grupo da USP. Ele não é um checklist, tá? Ele é vamos pensar assim, algo que pode fundamentar e que pode ser pesquisado por quem se interessar no assunto. Ele, inclusive, integrou parte, né, daqueles instrumentos lá da caderneta da criança que tem no SUS, né, quando os pais vão se consultar, enfim, para você observar. Bom, primeiro mês de vida, a criança já tem que fazer o quê? Ela já tem que olhar. Depois ela tem que conseguir se virar no bercinho dela, depois ela tem que conseguir fazer a pinça. Então, vários desses movimentos, vários desses indicadores, eles podem ser utilizados para a gente fazer a detecção a tempo, né? Para que a gente possa trabalhar com prevenção, porque eu tenho a impressão de que a gente está trabalhando muito com tratamento, esquecendo da prevenção. A promoção de saúde, ela prevê, né, que a gente possa fazer o antes, né? Então, para quem profissional que trabalha com autismo, seja na escola, seja no judiciário, no SUS, em qualquer lugar, na clínica particular, possa fazer uso desses instrumentos que possam ajudar, né? Tem outros, como o PREO, que é da França, inclusive, mas o IRD, ele poderia ser mais adequado aqui para a nossa realidade e que eu acho que não sei se os profissionais conhecem, acho que a gente tem que trabalhar em cima do que já foi desenvolvido para até poder criticar, né, num determinado momento e para auxiliar, né, essa detecção. É importante a gente pensar também no acesso, né, a tratamento, enfim, a prevenção. E aqui em Manaus tem um serviço muito recente agora, que é bem interessante, coordenado pela psicóloga Adriana Lima, que é o Instituto Casulo Bebês. Ele fica aqui no São Francisco e ele é gratuito, né, e ele faz essa intervenção em crianças pequenas, né, em bebês, que pode auxiliar ali naquele processo de prevenção que a gente estava conversando, mas que é muito incomum ainda na nossa cidade. Então, a gente tem, claro que tem a unidade básica de saúde que vai acolher, né, inicialmente esses pais, e depois vai ser encaminhado para um CAIC, né, mais especializado no atendimento de crianças e adolescentes, mas assim, a gente sabe que o quantitativo de demanda é muito grande. Então, esse instituto, eu recomendo, né, que as pessoas sigam nas redes sociais, que conheçam um pouco o trabalho deles, da Adriana, enfim, do instituto, que faz esse acompanhamento a tempo, né, para que a gente possa trabalhar nessa prevenção. É um projeto muito interessante, muito bonito, que vem... a Adriana se inspira bastante nessa tradição da pesquisa da França, da LASNIC, né, que eu estava comentando, e que tem vários grupos no Brasil já estudando essa interação, esse atendimento clínico de bebês na área da psicologia e outras áreas também, que poderia auxiliar nessa prevenção.
E dando continuidade, você comentou que muitas pessoas estão sendo diagnosticadas, deu um boom nos diagnósticos, crianças estão caindo muito mais rápido nessa categoria, nesse diagnóstico, mas mesmo assim é possível perceber que ainda existe muito estigma relacionado a esse diagnóstico, o que nos leva à nossa segunda pergunta, que é: meu filho foi diagnosticado com autismo. Por que eu tenho tanta resistência em aceitar isso? Eu acho que essa questão da resistência em aceitar, ela vem desde a parte da gravidez, que você ali descobre que a gravidez tem um resultado positivo e aí é feito um planejamento gigantesco para aquela criança. Os pais, eles acabam colocando uma expectativa, eles fazem até um preparo mesmo psicológico, financeiro, físico, e aí vem o diagnóstico. Eles automaticamente acabam passando por essa quebra de expectativa e aí eles começam a perceber as imperfeições e eles têm aquele luto pelo filho ideal. Eles acabam passando por um luto porque eles planejaram tudo, colocaram uma expectativa em cima daquela criança que ainda nem tinha nascido e aí eles passam por esse luto do filho ideal. Então, esse diagnóstico para os pais, ele acaba trazendo muitos sentimentos controversos e faz com que até eles tenham uma certa resistência, talvez, em cuidar dos filhos. Pode desencadear culpa, angústia, também pode acabar desencadeando ali ansiedade e até uma depressão por conta desse diagnóstico. Os pais, eles talvez fiquem procurando, é claro que eu acho que devo sim procurar outras opiniões médicas, ir em outros médicos até achar um que funcione para o tratamento daquela criança, mas eles ficam buscando outros médicos na esperança de encontrar um diagnóstico que diga assim: não, seu filho não tem TEA. Então eu acho que tudo começa muito aí, sobre a expectativa que os pais têm desde a gravidez. De fato, a família, ela se programa, né, às vezes, mesmo que a gente pergunte, foi uma gravidez planejada? Mesmo que não tenha sido, depois que você tem um resultado positivo, um beta positivo, a família se prepara o parto, prepara o nome, vai se parecer com fulano de tal. Então, tem uma expectativa, uma projeção, né, que a gente fala da questão narcísica, né, dos pais que estão sempre em jogo nesse desenvolvimento psíquico. E é importante, o que você falou, me fez lembrar que a constituição psíquica, ela não começa efetivamente depois do parto. Ela começa quando essa criança começa a ter um lugar nessa família. Então vai ser o fulano, ele vai trabalhar com isso, vai ser a fulana, ela vai se parecer com tal. Essa nomeação e tudo que acontece durante a gravidez com a mãe, por exemplo, se é uma mãe que está passando por violência doméstica, não tem como o bebê, a criança, não sentir aquilo. Os sentimentos da mãe, até as mudanças corporais, se é uma mãe, por exemplo, que passa fome, tudo isso vai fazendo um arcabouço que vai fazendo a formação, que a gente chama ali bem precoce, dessa criança. Então, quando a criança nasce, depois de algum tempo tem um diagnóstico, isso que foi idealizado, como você disse, desde o início, a transmissão geracional, o nome dessa criança vai ficando, vamos dizer assim, comprometido a partir disso. Então, se por um lado o diagnóstico, ele às vezes apazigua as ansiedades, então já sei o que meu filho tem. Por outro, ele pode trazer esse estigma e colocar uma paralisação no processo natural de desenvolvimento da criança. Hoje a gente fala muito de estruturas não decididas, porque a criança, ela está num processo de vir a ser. Então não tem como eu dizer, ela é um TEA e ela vai ser TEA sempre. A gente sabe dos estudos, e aí eu queria citar principalmente da Marie-Christine Lasnik, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma brasileira que mora na França há muito tempo, que tem um grupo de pesquisa enorme sobre isso e que fala, né, de acompanhamento na primeiríssima infância, ou seja, assim que o bebê nasce, ele já mostra sinais em direção, o olhar, a mãozinha. Então ela estuda essa possibilidade, e vários outros grupos de pesquisa no Brasil também, de você fazer uma detecção a tempo. Não é nem uma detecção precoce. Atenção para essa palavra, porque muitos profissionais da área da saúde estão usando a detecção precoce, a estimulação precoce, como um termo para falar de tratamento ou de avaliação de crianças de 0, por exemplo, a 18 meses. Então a gente, ao invés de falar de intervenção precoce, a gente precisa falar de intervenção a tempo. O que o grupo da Lasnik já comprovou em algumas pesquisas? Que se você fizer uma intervenção a tempo, por exemplo, é um bebê que não faz contato visual. Naquele momento ele está sendo atendido pela psicologia, pela psiquiatria, neurologia, pela fisioterapia, né? Pelo, às vezes, psicomotricista. Ela consegue começar a fazer um contato e a gente fala de prevenção. O que acontece hoje no Brasil?
Brasil, a maioria das crianças, elas vêm para diagnóstico depois dos 3 anos, 3, 4 anos. E isso vai configurando um quadro quase assim, a gente não pode falar totalmente, mas difícil de você tratar. Agora, quando você faz uma detecção mais a tempo, que a gente fala não precoce, mas a tempo, você tem muita chance de melhorar, de ampliar o quadro relacional daquela criança, o quadro de saúde, de você atender essa mãe com esse bebê juntos. O que essa criança não consegue olhar para a mãe? Às vezes é uma mãe que passou por muitos problemas, passou por acidentes, passou por violência doméstica, então o bebê não consegue fazer um contato visual porque essa mãe está sobrecarregada. Então você vai trabalhando essa mãe junto com esse bebê. Então tudo isso, todo esse tratamento adequado na primeiríssima infância poderia ajudar aos pais a nem precisarem ter essa resistência, que é a pergunta aqui, né? Assim, de não chegar nesse momento em que essa frustração já esteja assim tão grande, porque eu esperei que aos 2 anos eu fizesse essa festa, aos 3 anos que pudesse fazer isso, uma viagem, eu não consegui, que nem precisasse chegar até esse momento crítico. Mas infelizmente a gente não tem, assim, hoje, uma intervenção apropriada. Claro que tem estudos que indicam e a gente precisa fazer mais esses debates, mais os profissionais precisam se juntar nesse ponto de vista interdisciplinar para oferecer serviços de saúde e tratamento adequado para que a gente possa reduzir nessas possibilidades de uma estereotipia muito cristalizada que depois fica muito difícil. Considerando todas as características do TEA que nós sabemos que são muito amplas, porque é um espectro, não é algo fechado, os sintomas variam de pessoa para pessoa, de criança para criança, mas considerando as características mais gerais do TEA, a terceira pergunta é: a guarda compartilhada é ou não é a melhor opção para filhos diagnosticados com autismo? Então, quando a gente tem um serviço de saúde, né, que preza por esse trabalho multidisciplinar, transdisciplinar, a gente tem a possibilidade de oferecer a maior possibilidade para que essa criança possa alargar suas possibilidades relacionais, né? Que ela não chegue a desenvolver as estereotipias comuns do transtorno e que depois é muito difícil de reverter. O tipo de guarda, né, independente de ser unilateral, compartilhada, e o arranjo que vai se fazer a partir dessa determinação, desse estabelecimento, né, pelo tribunal, enfim, ela vai ser melhor configurada, vamos dizer assim, a partir daquela família. A gente não tem como pensar num tipo de guarda que seja melhor para todos, né, independente de ter um transtorno ou de não ter, diagnosticado, enfim, independente da configuração dessa família, né? Se é uma família de uma mãe solo, se é uma família em que é uma criança que vive com os avós, com terceiros, se é uma família de um casal homoafetivo, o que vai definir o que é melhor para essa criança é olhar o sujeito. Então, a gente sempre pensa no caso a caso. Eu não conseguiria imaginar algo generalizado com relação a isso. Agora, o que a gente poderia, né, pensar aqui num direcionamento? Então, é uma criança que ela prefere manter uma rotina fixa. Então, por exemplo, é uma criança que vai no inglês segunda, quarta e sexta. E caso isso for alterado, ela vai trazer muito transtorno para ela, muita ansiedade. Então, a gente precisa pensar numa guarda que vai abarcar isso. É uma criança que está sob acompanhamento psicológico ou multiprofissional 4 vezes na semana, ou que alguém vai até a casa dela para fazer esse acompanhamento nos casos mais graves, que a gente tem esse acompanhamento terapêutico em casa. Isso tem que ser observado para definir a modalidade de guarda, seja ela compartilhada ou não. Tem uma referência que eu gosto muito, que é a Françoise Doutor, né, que é uma psicanalista, e ela diz uma coisa que eu acho muito interessante. Eu sei que é muito difícil de praticar isso, assim, principalmente no Brasil, mas ela diz que quem deveria fazer a visita na casa seria os pais, de que a criança é que deve ficar naquela casa de referência e quem deveria ir com a sua malinha para fazer a alternância ali da moradia seria os pais, e não o contrário, não a criança que pega as suas roupas, os seus pertences e vive numa casa e em outra, né? A gente sabe que isso é um pouco complicado no Brasil, mas eu acho que essa teoria dela dá a referência para a gente pensar nisso na guarda. Então, quem é o sujeito aqui que a gente está olhando? Quem é que ainda está numa fase de vulnerabilidade?
idade, que ainda está em formação, que precisa de todo o cuidado, independente de ter um transtorno ou não. É a criança. Agora, o que a gente vê muito, né, é que os pais, eles vão girando isso em torno deles. Assim, para mim é mais fácil que seja desse jeito. E eles começam a brigar em torno das suas necessidades ali e a criança vai ficando, né? Às vezes a própria configuração do sofrimento da criança é a partir dessa briga nos pais, né? Então a gente tem que pensar primeiro o que funciona para determinada família, e a gente vai fazer todo o recorte de classe, de gênero, né? De raça, porque nem sempre o que funciona para um vai funcionar para outro, né? Depois de pensar qual o nível de sofrimento que essa criança tem, né? Se é algo que consegue ser mais manejado, se ela tem uma flexibilidade, então tudo bem para ela, segunda não ir mais na casa do fulano, mas sim no Beltrano, ok. Mas se é um quadro em que está muito característico a estereotipia, a repetição, a fixação, então é importante manter para essa criança uma rotina para que ela não fique muito ansiosa, né? Para que ela não sofra além, né, do que já é o sofrimento de um transtorno. E eu acredito que, baseado até na sua fala, nós sabemos, e é uma coisa que frisamos bastante aqui no Sejusc Famílias, que o que funciona para uma família talvez não funcione para outra, e você precisa ir adaptando ao sujeito, à família, à realidade daquelas pessoas. Mas eu acho que também vale comentar que as pessoas têm uma ideia um pouco equívoca do que é a guarda compartilhada, e eles sempre pensam que é uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, o que não necessariamente é verdade. Se é dessa forma para sua família, ok, tudo bem, é um acordo que funciona para sua família, mas a guarda compartilhada, ela é montada pelas pessoas que vão viver essa rotina, pensando no que é melhor para elas e no que é o melhor para a criança. Isso que você falou me lembrou muito também a ideia de que a gente tem, né, de um pai, por exemplo, o judiciário como se fosse alguém que vai trazer uma lei, uma norma, um pai, né, que vai dizer o que eu tenho que fazer, que vai definir, que vai aplacar, assim, todas as minhas ansiedades, né, que vai acalmar, que vai dizer para minha família como melhor viver. Então, assim, não tem isso, né? O judiciário trabalha em prol das garantias, dos direitos, né, para fazer um auxílio, mas a gente sabe que depois da definição judicial de algo, tem toda uma rotina que vai se desenrolar que está fora do judiciário. Então, a gente precisa dar autonomia para essas famílias, né, cada vez mais, para que elas consigam configurar. O judiciário não vai estar o tempo todo, segunda, terça, quarta e quinta lá na casa deles, né, não vai ter um profissional todo o tempo fazendo isso. Então eles precisam criar essas estratégias próprias, e a gente precisa atuar nessa vertente, para que chegou um problema, então a criança, a gente sabe que no desenvolvimento ela vai ter vários obstáculos, ela vai ter várias fases, né? Se você conversar com o pai, você vai dizer, agora o meu filho está em outra fase. Então cada fase ela vai trazer seus próprios obstáculos e desafios. Então essa família, se toda fase dessa criança ela recorrer ao judiciário, né, ou aquilo ocasionar uma briga entre os pais, a gente não vai dar conta disso. Então eles precisam ter essa autonomia, essa flexibilidade até para conseguir se comunicar e enfrentando passo a passo, né? Cada dia é um dia, o que vai vir a partir da criação dos seus filhos. E seguindo para nossa próxima e última pergunta, como estabelecer uma comunicação com outro responsável quando há um filho que possui esse diagnóstico? Eu acho que em qualquer situação dessa, onde, independente de se a criança tem TEA ou não, a comunicação entre os pais ela tem que ser clara e aberta. E a criança não pode ser taxada como um objeto de disputa. Então, a colaboração entre esses pais, como você falou, a comunicação entre eles ela é crucial para essa guarda compartilhada, por exemplo. Então, quando a gente lida com uma criança que tem TEA, a gente tem que ter uma abordagem mais sensível e considerar as condições da interação social e cognitivas daquela criança. Então, eu acho que a comunicação entre os pais, ela tem que ser adaptada às necessidades daquela criança, respeitando os ritmos, as particularidades dela. Então, principalmente a questão da rotina, eu acho que ela deve ser gradual, acompanhada pelos profissionais e, assim, que os pais tentem fazer que ela tenha o mínimo de alteração possível, sabe? Assim como em qualquer outra relação da questão da guarda compartilhada, a comunicação é crucial, assim, entre os pais,
que ela tem que ser clara e aberta para que eles conversem sobre a questão saúde, educação daquela criança, escola, alimentação, tudo isso tem que ser conversado de uma forma muito aberta para que aquela criança não sinta tanto assim, sabe? Acho que em qualquer situação a comunicação tem que ser clara e aberta, mas na questão da criança com TEA mais ainda, para que respeite as necessidades e particularidades daquela criança. Falar de comunicação me faz pensar assim, em várias questões da psicologia e vários estudos que diz assim, quando a gente comunica com o outro, não está presente só uma pessoa, está presente o que eu penso que você pensa de mim, o que meus pais pensam de mim, o que a sociedade espera que eu diga e os conflitos relacionais. Então, por que é tão difícil para pais se comunicarem? Porque ali, naquele contato visual, por celular, né? Às vezes a gente vê pais que só se falam por WhatsApp, né? Estão presentes, assim, estão incorporados várias versões dos conflitos dele mesmo, dos fracassos. Às vezes a ideia de que foi meu primeiro casamento, essa família não deu certo, eu idealizei, até essa ideia de que não deu certo, né? Tá presente. E isso a gente vê no nosso trabalho clínico, também aqui institucional, que impede uma conversa simples de um olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso trava. O que a gente percebe é que esses pais, às vezes eles esquecem que daquela relação teve um fruto que continua ali a linhagem familiar, a história daquela família, mesmo que eles estão separados, às vezes já estão até em outras relações, e que em prol desse que ficou, dessa história que ficou dessa relação, a gente vai precisar se tratar, a gente vai precisar conversar, mesmo que a gente ainda, né, tenha mágoas, mesmo que... Então, é muito importante, a comunicação ela só vai se dar, ela só vai ser ampliada se esses adultos eles entenderem o que aconteceu, se eles fizerem o luto dessa relação, se eles ultrapassarem, né, esses obstáculos de contato e até mesmo de inserção desse ex ou dessa ex na nova família. Às vezes a gente vê situações muito interessantes de pais que conseguem, por exemplo, fazer uma festa de aniversário juntos, pais que já estão separados, mas juntam as famílias. Não é a maioria dos casos, né? Mas a gente vê arranjos familiares muito interessantes. Mas o que impede essa comunicação, tanto no caso de crianças com transtornos ou não, é a impossibilidade do adulto se haver com a sua própria história, dele se refazer, dele pensar que já está em outro momento. Por exemplo, a gente vai ver muitos processos que já se passaram vários 5, 6 anos e o conflito ele não foi transformado, o luto não foi feito, mesmo às vezes a pessoa morando em outro estado, com outra profissão, com a outra identidade, enfim, aquele conflito não foi muito bem elaborado dentro desse adulto, então isso vai impedir a comunicação. Então o que se pode fazer? Esses pais vão precisar se tratar, vão precisar participar de grupos, de orientações em prol daquela criança, eles vão precisar se encarar. Não é fácil, mas a gente tem várias iniciativas, a própria oficina de parentalidade que vocês fazem, que é muito interessante. Os profissionais de saúde estão cada vez mais estudando essa questão da parentalidade, né? Que é um tema muito importante que eu recomendo a todo mundo que atende criança, pediatra, médico, assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, que é o tema da parentalidade. O que é parentalidade, o que é conjugalidade? A gente separa isso, a gente não separa isso, né? Para que essa criança, e agora especificamente aquele nosso tema, ela possa não ser alvo de uma comunicação truncada o tempo todo. A gente já viu estudos assim, com esse grupo que eu pesquiso bastante, que eu gosto, que é o da Lasnik, que quando um profissional nomeia junto com o bebê e com a mãe e diz assim, olha, pois é, sua mamãe, ela passou por um acidente, né? Ela sofreu muito, ela perdeu as coisas, ela ficou desamparada, às vezes situação de guerra, ela ficou desabrigada. Foi difícil para ela te tratar, te olhar, te amamentar. Quando um profissional nomeia isso, o bebê consegue olhar para a mãe. Um bebê que já não fazia contato visual. Então é algo assim importante que essa comunicação para essa criança possa vir de uma maneira adequada, de uma maneira adequada à sua idade, mas também que seja falado. Isso, a palavra, né? Ela faz laço com a relação, a gente sabe disso. E aí isso vai transformando aquele quadro, isso vai apaziguando o sofrimento daquela criança. Então, você vê que a comunicação, ela está presente desde de quando a gente nasce. E depois os adultos, né, nos seus imbróglios, aí vão tendo dificuldade de se comunicar. Então,
Mais ainda, uma criança autista, ela precisa ser comunicada. Ela precisa dizer, olha, a partir de agora você vai morar assim, o papai vai estar nessa casa, a mamãe vai estar nessa casa. Algumas coisas vão ter que mudar, mesmo que pareça que ele não está entendendo. Um erro muito grande dos adultos é pensar que a criança não está entendendo o que a gente está falando. Eles captam, eles são esponjas, eles estão captando tudo que se passa ali. Então é preciso nomear para essa criança, do ponto de vista dele, abaixar um pouco a altura, ficar na altura da criança, mesmo que ela esteja ali, por exemplo, uma criança autista que está tentando tampar os ouvidos do que você está falando, é importante fazer essa tentativa. Às vezes os pais não conseguem, porque eles já estão frustrados, porque eles não adianta. Às vezes um profissional bem preparado pode mediar isso. E aí, no caso de pais que não conseguem, que a gente vê assim que é impossível falar um com o outro, o papel do terceiro é importantíssimo, alguém que possa mediar. E aí esse alguém a gente não sabe, dependendo da situação da família, pode ser um médico numa consulta, um pediatra, pode ser o professor, pode ser aqui no tribunal, um profissional que esteja atendendo o caso. Então, todos esses ambientes precisam estar preparados para fazer esse papel de mediador, que às vezes alivia muito a família, né? Que está sofrendo ali de maneira isolada, que não sabe como agir, que não tem recursos também, eles próprios, psíquicos, para poder agir. Então, esse papel desse terceiro vai ser importante nessa comunicação, que melhore essa condição, ou pelo menos assim, que dê um pouco mais de conforto, né, a essa família. Retornando para o que você estava falando de comunicação entre os pais, com a criança e tudo mais, a comunicação é uma coisa que a gente trabalha bastante aqui, até na oficina de parentalidade que você comentou que nós fazemos, que é a comunicação entre responsáveis, mas também a comunicação com essa criança, tendo ela até ou não. Uma coisa que a gente trabalha é evitar colocar a criança no conflito dos adultos. E quando a gente fala conflito, as pessoas tendem a pensar brigas, a criança presenciar as brigas, as discussões. Mas não, o conflito também é um pai falar mal do outro, ou a criança ver que os pais não estão se falando, que os pais se odeiam, e o único motivo deles entrarem em contato é por causa dessa criança. E isso pode causar um sofrimento muito grande nessa criança. Também gostaria de acrescentar no que você falou sobre acharmos que as crianças não entendem o que a gente está falando. As crianças são muito atentas. Elas prestam atenção no que está acontecendo ao redor delas, e se não for explicado para elas... E é claro que é uma explicação adaptada para a idade, para personalidade, para criança específica. Se a gente não explica para elas o que está acontecendo, elas tendem a criar uma explicação na cabeça delas. E geralmente uma explicação autocentrada. Acho que a gente poderia, assim, nos colocar um pouco na perspectiva dessa criança. A criança com um diagnóstico de autismo, ela tem duas impressões que se chocam. Uma delas é a impressão de uma invasão, de que aquele outro é estranho, e por isso eu tenho que fazer uma defesa autística, eu tenho que me recolher, porque se eu não estiver recolhido diante desse outro que é estranho, eu posso surtar, eu posso me desestruturar. E a outra vertente é a vertente do desconhecido e daquele que é muito familiar no ponto de vista operacional, robótico, que faz a mesma coisa sempre, que não muda, que não tem uma criatividade. Então, essas duas impressões do que é estranho e do que é robotizado, do que é familiar, mas no sentido ruim, elas se chocam e a criança entra em curto-circuito, né? Ela tem que se isolar um pouco do mundo. E para finalizar o episódio de hoje com essa temática tão importante, cada vez mais presente no nosso dia a dia, nós trabalhamos alguns dos vários questionamentos que existem dentro dessa temática, dentro desse tema. Passamos algumas informações e buscamos tornar esse conhecimento um pouco mais acessível. Vocês gostariam de adicionar algo? Agradeço novamente o convite do Sejusc e fica aí a dica, né, de várias pesquisas relacionadas ao autismo que são feitas não só pela linha da psicologia, da área da cognitivo-comportamental, que é muito usada ultimamente, mas também pela psicanálise, né? Então a gente tem muitas referências, tem o grupo da Érica Parlato, que é o Instituto Langage, que faz muitas pesquisas com relação a isso, tem o grupo da Lasnik, tem o grupo aqui de Manaus, do Casulo Bebês, que também está oferecendo, vai começar a oferecer formações, e fica aí a dica para que as pessoas possam, né, cada vez mais compreender, não de uma maneira estereotipada,
estereotipada o diagnóstico, mas de uma maneira ampla daquele sujeito, pensando sempre que a criança ou adolescente, ele é uma pessoa que está em desenvolvimento, que está por vir ainda, né? A constituição psíquica, ela já está se fazendo, mas ela ainda não está cristalizada. Então, a gente tem muito, sim, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que não dá para fazer alguma coisa com relação a isso, ao autismo, mas tem muito a se fazer, muito trabalho aí pela frente. Eu agradeço a oportunidade de fazer parte desse episódio do podcast. Eu considero um tema extremamente relevante e acho que deve ser debatido em outras oportunidades também. E acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Encerramos aqui esse episódio. Eu agradeço a participação das nossas convidadas e também o público que ouviu até o final. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @falandodefamilias. Até o próximo episódio!